A chuva caía forte sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto da Vila Mariana em um espelho escorregadio de luzes neon. Ana correu para casa, o guarda-chuva virado do avesso pelo vento, os tênis gastos chapinhando nas poças. Aos 25 anos, ela mal conseguia pagar o aluguel de seu quartinho apertado no sobrado antigo, onde dividia o espaço com baratas e o eco constante do trânsito da Avenida 23 de Maio. Trabalhava como faxineira em um escritório no centro, limpando mesas de executivos que nem notavam sua existência, e nos fins de semana servia cafés em uma lanchonete na Liberdade, o bairro japonês que agora pulsava com a comunidade coreana, trazendo um ar exótico à cidade cinzenta. Naquela noite, o cansaço pesava mais que o habitual. O patrão da lanchonete havia gritado com ela por um erro bobo no pedido de um cliente, um bulgogi mal passado, como se ela soubesse a diferença entre isso e um hambúrguer. "Você é lerda, Ana! Demite-se antes que eu te demita!" Ele rosnara em seu sotaque carregado. Ela engolira as lágrimas, limpando o balcão com mais força do que o necessário, sonhando com o dia em que fugiria daquela vida de migalhas. Chegando ao portão enferrujado da garagem coletiva, que ela dividia com outros inquilinos, Ana ouviu um ruído estranho, um gemido abafado, como de alguém ferido. Ela congelou, o coração acelerando. São Paulo à noite era um labirinto de perigos. Assaltos, traficantes nas esquinas e rumores de gangues estrangeiras que controlavam o submundo da Liberdade. Com as mãos trêmulas, ela empurrou o portão, a lanterna do celular iluminando o espaço escuro. Ali, encostado em uma pilha de caixas velhas, estava um homem, alto, ombros largos, o rosto machucado e ensanguentado, coberto por um capuz molhado. Ele vestia um terno rasgado, que parecia caro demais para um mendigo, e uma tatuagem discreta de dragão serpenteava para fora da manga da camisa. Quem? Quem é você?" Ana sussurrou, recuando um passo. O homem ergueu a cabeça devagar, os olhos escuros e intensos fixando-se nos dela. Havia algo predatório neles, mas também uma vulnerabilidade que a desarmou. Ele tossiu, cuspindo sangue no chão de concreto. "Por favor, não chame a polícia." Ele murmurou em português com um sotaque forte, coreano, as palavras entrecortadas pela dor. "Eles me matam. Esconda-me. Só por esta noite." Ana hesitou. Sua mente gritava para correr, ligar para a polícia ou para a vizinha tagarela do andar de cima. Mas algo na voz dele, rouca, suplicante, a fez lembrar de seu próprio desespero, das noites em que se sentia invisível e sozinha. Ele parecia jovem, talvez uns 30 anos, com traços afiados e uma mandíbula que gritava autoridade. Mesmo ali, caído como um cachorro molhado. Sem pensar duas vezes, ela o ajudou a se levantar, o braço dele pesado sobre seus ombros. O cheiro dele invadiu suas narinas. Uma mistura de colônia cara, suor e sangue metálico que a fez corar apesar do medo. "Venha, rápido," ela disse, guiando-o para o canto mais escuro da garagem, atrás de uma velha estante de ferramentas que seu pai deixara antes de morrer. Cobriu-o com um lençol velho e úmido, o corpo dele tremendo contra o dela por um instante. Ao tocá-lo, sentiu a rigidez dos músculos sob a camisa, o calor da pele febril. "Fique quieto. Se alguém aparecer, eu nego tudo." Ele assentiu, os olhos semicerrados, mas um sorriso fraco curvou seus lábios inchados. "Você é corajosa, senhorita. Ou tola. Obrigado." Ana saiu dali, o coração na boca, trancando o portão com dedos desajeitados. Subiu as escadas correndo, o sobrado rangendo sob seus pés. No quartinho, jogou-se na cama estreita, o ventilador zumbindo inutilmente no calor úmido. O que ela havia feito? Esconder um estranho ferido na garagem. E se ele fosse um criminoso? As notícias falavam de máfias coreanas infiltradas na Liberdade, controlando bares, cassinos ilegais e até o comércio de eletrônicos falsos. Seu bairro, outrora pacato, agora ecoava com carros de luxo e sussurros de violência. Tentou dormir, mas o sono veio aos pedaços, interrompido por sirenes distantes e o barulho da chuva. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas rachadas, e Ana acordou com o alarme do celular. Hora de ir para o trabalho. Vestiu o uniforme simples de faxineira,
um vestido cinza que cheirava a desinfetante, e desceu para a garagem. O portão estava entreaberto. Seu estômago revirou. O homem não estava mais lá. Em seu lugar, sobre a estante, havia um envelope grosso, selado com cera vermelha, e um símbolo que ela não reconheceu. Um dragão estilizado. Ao lado, uma rosa vermelha, fresca, como se colhida naquela hora. Ana pegou o envelope, as mãos suando. Dentro, maços de notas, reais, pelo menos uns 10.000, e um bilhete escrito em caligrafia precisa. Você salvou minha vida. Eu pago minhas dívidas. Não se preocupe, mas fique atenta. Eles virão atrás de mim. Kamasikana, quem era ele? Antes que pudesse processar, um barulho de motor rugiu na rua. Um carro preto reluzente parou em frente ao portão. Vidros escuros. A porta se abriu e um homem saiu. Alto, impecável em um terno sob medida, o cabelo preto penteado para trás. Seus olhos, os mesmos olhos intensos da noite anterior, encontraram os dela através do portão. Mas agora não havia fraqueza neles. Apenas uma determinação feroz e algo mais. Desejo? Ele se aproximou e, para o espanto de Ana, ajoelhou-se no chão molhado da calçada, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que espiavam das janelas. Obrigado por me esconder, ele disse, a voz baixa e grave ecoando como um juramento. Eu sou Kang Min-ho e você agora faz parte do meu mundo. Ana recuou, o envelope caindo de suas mãos, as notas se espalhando como confetes de um pesadelo. O que ela havia desencadeado? Ana piscou, atordoada, enquanto as notas de dinheiro dançavam no vento úmido da calçada. Os vizinhos, sempre curiosos na Vila Mariana, espiavam das janelas como abutres, murmurando entre si. — Que é isso, polícia? — sussurrou a senhora do andar de cima, inclinando-se tanto que quase caiu. Kang Min-ho não se mexeu. Ainda de joelhos, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez sentir como se o mundo ao redor tivesse parado. Ele era ainda mais impressionante à luz do dia. Alto, com ombros que preenchiam o terno impecável, e uma cicatriz fina na bochecha que adicionava um ar perigoso à sua beleza afiada. — Levanta, por favor. Ana gaguejou, o rosto queimando de vergonha. As pessoas estão olhando. Eu não fiz isso por dinheiro. Só. Ajudei porque você parecia precisar. Ele se ergueu devagar, gracioso como um felino, e estendeu a mão para pegar o envelope caído. Seus dedos roçaram os dela ao devolvê-lo, um toque breve que enviou um arrepio pela espinha dela. A pele dele era quente, contrastando com o frio da manhã paulistana. — Não é só dinheiro, Ana, ele disse, lendo o nome dela no envelope como se soubesse tudo sobre ela. — É proteção. Meu mundo é perigoso, e você entrou nele ao me esconder. Deixe-me retribuir. Ela recuou um passo, o coração martelando. Como ele sabia seu nome? A garagem, o sobrado apertado, tudo parecia pequeno e vulnerável agora, exposto sob o olhar dele. Eu não quero nada disso. Só volte para onde veio e me esqueça. Se eu tenho trabalho, contas para pagar. Não sou parte de... Seja lá o que for isso. Min-ho sorriu, um canto da boca se curvando de forma quase divertida, suavizando a rigidez de seu rosto. Trabalho? Como faxineira no centro e garçonete na Liberdade? Eu sei. E você é mais do que isso. Venha comigo. Pelo menos tome um café, é o mínimo. Ana hesitou, olhando para o carro preto estacionado, com um homem corpulento ao volante. O bodyguard, ela supôs, com óculos escuros e uma expressão impassível. O trânsito da Avenida 23 de Maio rugia ao fundo, buzinas e motos cortando o ar. Mas ali, entre eles, o tempo parecia suspenso. Parte dela queria correr para o metrô, fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte, aquela que se sentia viva pela primeira vez em anos, curiosidade misturada a um formigamento perigoso, a fez assentir. Só um café. E me explica quem diabos é você. Eles entraram no carro, o couro dos bancos cheirando a luxo e algo metálico, como armas escondidas. O bodyguard, que Min-ho chamou de Ji-hun, dirigiu em silêncio pelas ruas movimentadas da Vila Mariana, passando pelo Parque Ibirapuera,
onde casais caminhavam de mãos dadas, alheios ao submundo que se desenrolava. Ana se encolheu no banco, sentindo o calor do corpo dele ao lado, o joelho roçando o dela acidentalmente. Ou não. A cada curva. Chegaram a um café discreto na Liberdade, um daqueles lugares mistos que serviam quinte e pastel ao mesmo tempo, com lanternas vermelhas penduradas e o aroma de café fresco misturado a molho de soja. Minho escolheu uma mesa nos fundos, longe dos olhares, e pediu 2 cafés e um prato de pão de queijo para ela. Você parece o tipo que gosta de coisas simples, ele brincou, os olhos dançando com humor leve. Enquanto esperavam, ele se inclinou para a frente, os antebraços tatuados aparecendo sob as mangas enroladas. Eu sou o chefe de uma organização coreana aqui em São Paulo. Importamos, exportamos. Coisas que nem sempre são legais. Ontem um acordo deu errado. Rivais chineses me emboscaram perto do mercado municipal. Você me salvou de uma bala na cabeça. Ana engasgou com o ar, os olhos arregalados. Máfia? Tipo, de verdade? Eu pensei que isso era coisa de filme. E agora? Eles vão vir atrás de mim porque eu te escondi? Ele assentiu, sério. Mas seu olhar suavizou ao ver o pânico dela. Talvez. Por isso o dinheiro. Para você fugir se quiser. Mas eu prefiro que fique perto. Ji-hun vai vigiá-la. Ele gesticulou para o bodyguard, que se postou na porta do café, braços cruzados como uma estátua. A atração veio sutil, como o vapor do café subindo entre eles. Ana riu nervosamente quando ele tentou pronunciar pão de queijo, com seu sotaque coreano, tropeçando nas palavras. Pão de... Kwaijo? Isso soa como um prato exótico, ela demonstrou, partindo um pedaço e oferecendo a ele, os dedos se tocando de novo, mais demorado dessa vez. Ele mordeu, os olhos nos dela, e por um segundo, o mundo da máfia sumiu. Delicioso, como você. O flerte a pegou de surpresa, corando suas bochechas. Não brinca, eu sou só uma garota normal. Você é. Isso tudo. Ela gesticulou vagamente para ele, o terno, o ar de poder. Minho se aproximou, o joelho pressionando o dela debaixo da mesa, um toque intencional que a fez prender a respiração. Normal? Você escondeu um estranho ferido sem pestanejar. Isso não é normal. É corajoso. E me intriga. Sua voz baixou rouca, o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e intenso, invadindo o espaço dela. Ana sentiu o calor subir pelo pescoço, o desejo inesperado de se inclinar mais perto, de sentir aqueles lábios firmes nos dela. Mas o humor veio para aliviar. Quando ela derrubou o açúcar no colo dele, rindo, ele limpou com uma careta fingida. Você é um perigo maior que meus inimigos, ele murmurou, os olhos brilhando com possessividade sutil. Fique longe de outros caras enquanto isso. Não quero ter que atirar em ninguém por ciúmes. Ana revirou os olhos, mas o coração acelerou. Ciúmes? Conhece há 5 minutos e já manda? Tipicamente macho alfa da máfia. Antes que ele respondesse, o celular de Minho vibrou na mesa. Ele atendeu, o rosto endurecendo. O quê? Eles atacaram o armazém na Muca? Desligou, os punhos cerrados. Ana, isso é sério. Os rivais sabem que eu escapei. Eles podem vir atrás de quem me ajudou. Venha comigo agora para um lugar seguro. É uma ordem. Ela congelou o café esfriando na xícara. Uma ordem? Seu mundo simples estava se desfazendo, e o olhar dele, cheio de desejo e perigo, a puxava para o abismo. Mas recusar significava quê? Sozinha contra o que quer que viesse? O carro esperava lá fora, e com ele uma promessa de noites sem sono, toques proibidos e segredos que poderiam matá-la, ou salvá-la. Ana hesitou por um segundo, o vapor do café agora frio subindo como uma névoa incerta entre eles. O olhar de Minho era uma âncora, puxando-a para um mundo que ela mal compreendia, mas que já a envolvia como as ruas úmidas da Liberdade ao entardecer. Tudo bem, ela murmurou finalmente, a voz trêmula, mas decidida. Mas só até eu entender isso tudo. Não sou sua prisioneira. Ele assentiu, um brilho de alívio. Ou era aprovação, cruzando seus olhos escuros. Ji-hun já abria a porta do carro, o motor ronronando baixo,
como um predador à espreita. Ana entrou, o couro dos bancos abraçando seu corpo como um abraço indesejado, e Min-ho sentou-se ao lado dela, perto demais. O cheiro dele, colônia amadeirada misturada ao leve aroma de café e algo metálico, como o eco da violência da noite anterior, invadiu o espaço confinado. Ela se encolheu contra a janela, observando as lanternas vermelhanas da Liberdade piscarem, enquanto o carro acelerava pela rua Galvão Bueno, mergulhando no caos do trânsito paulistano. "Para onde estamos indo?" perguntou Ana, tentando soar casual, mas sua voz saiu aguda, traída pelo pânico que borbulhava no peito. O coração dela batia forte, ecoando o ronco das buzinas lá fora. "Um dos meus lugares seguros", respondeu Min-ho, a voz baixa e controlada, mas com uma rachadura sutil, como se ele também estivesse no limite. "Na Muca, perto do armazém que eles atacaram. Preciso ver o estrago e garantir que ninguém te encontre." Ele pausou, virando-se para ela, o joelho roçando o dela de novo, dessa vez deliberado, um toque que enviou faíscas pela perna dela. "Você confia em mim, Ana? Pelo menos um pouco?" Ela riu, um som nervoso e curto, quebrando a tensão como um raio de sol em dia nublado. "Confiar? Eu escondi um mafioso na garagem ontem e agora estou no seu carro de luxo fugindo de rivais chineses. Acho que já passei do ponto de confiança. Mas sim, um pouco. Você ajoelhou na calçada por mim. Isso conta, né?" Min-ho sorriu, um sorriso genuíno que suavizava as linhas duras de seu rosto, revelando o homem por trás da fachada de chefe implacável. "Conta. E eu não ajoelho para qualquer um. Na minha família, na Coreia, isso era sinal de honra. Aqui em São Paulo é só eu." Ele estendeu a mão hesitante e tocou os dedos dela sobre o banco, um gesto leve, mas carregado. A pele dele era áspera, marcada por cicatrizes antigas, contrastando com a suavidade das mãos dela, calejadas de limpar pisos e servir mesas. Ana não recuou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dele por um instante, sentindo o calor pulsar como uma promessa proibida. O carro parou em uma rua estreita da Muca, um bairro italiano antigo, agora salpicado de imigrantes asiáticos, com armazéns velhos e grafites nas paredes que contavam histórias de gangues passadas. Ji-hun saiu primeiro, verificando o perímetro com um olhar afiado, arma discreta no coldre sob o paletó. "Tudo limpo, chefe", murmurou ele, abrindo a porta para eles. Eles entraram em um armazém aparentemente abandonado, mas por dentro era um covil high-tech, telas de vigilância piscando, caixas de eletrônicos contrabandeados empilhadas como tesouros e o ar cheirando a óleo de motor e incenso coreano. 2 homens, capangas de Min-ho, com tatuagens de dragões idênticas à dele, montavam guarda, rostos tensos. "Os chineses levaram metade da carga", disse um deles, um cara magro chamado Tai, em português misturado com coreano. "E mataram o vigia. Foi rápido." Min-ho praguejou em coreano, o som gutural ecoando nas paredes de concreto. Ele soltou a mão de Ana, mas não antes de apertá-la uma última vez, como se doesse deixá-la ir. "Fiquem de olho na Liberdade. Eles vão tentar algo maior." Virou-se para Ana, o rosto endurecido pela raiva, mas os olhos suavizando ao encontrarem os dela. "Você não devia ver isso, meu mundo. É sujo. Eu vim para São Paulo há 10 anos, fugindo de uma dívida na Coreia. Construí isso do zero. Mas rivais como os tryades chineses querem tudo. Eu protejo os meus, mas perco pedaços de mim no processo." Ana sentiu um aperto no peito, vendo a vulnerabilidade nele. O chefe ajoelhado na calçada não era só gratidão. Era um homem solitário, carregando o peso de um império ilegal. "Você não parece o tipo que perde", ela disse baixinho, aproximando-se apesar do medo. O armazém era frio, mas o corpo dele irradiava calor, e ela se viu a centímetros de distância, o peito subindo e descendo em sincronia com o dela. "Por que me contou isso? Eu sou só. Eu." "Porque você me viu fraco", ele confessou, a voz rouca, inclinando-se mais perto. O hálito dele roçou a pele do pescoço dela, morno e carregado de desejo. E não fugiu. "Ninguém faz isso.
Seus olhos desceram para os lábios dela, demorando-se, e Ana sentiu o ar rarear, o mundo reduzindo-se àquele espaço entre eles. Ela ergueu a mão, tocando a cicatriz em sua bochecha, os dedos traçando a linha irregular como se pudesse apagar a dor. Min-ho prendeu a respiração, capturando a mão dela e puxando-a para si, os corpos colidindo em um abraço hesitante. Os seios dela pressionaram contra o peito largo dele, sentindo os batimentos acelerados, e ele enterrou o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro simples de shampoo e suor do dia a dia. "Você me deixa louco, Ana", murmurou ele contra a orelha dela, os lábios roçando a pele sensível, enviando arrepios pela espinha. "Quero te proteger. E mais." As mãos dele desceram para a cintura dela, firmes mas gentis, puxando-a contra si, o calor dos quadris se encontrando em uma dança sutil de tensão. Ana ofegou, as unhas cravando levemente na camisa dele, sentindo os músculos rígidos por baixo. Era como se o perigo lá fora alimentasse o fogo entre eles. Um beijo pairava no ar quase inevitável, os lábios se aproximando devagar, o tempo esticando como elástico. Mas o humor irrompeu no pior momento. Tai tropeçou em uma caixa, derrubando um monte de cabos que rolaram aos pés deles como serpentes. "Desculpa, chefe", gaguejou ele, corando até as orelhas. Ana riu, o som ecoando aliviado, e Min-ho resmungou, soltando-a relutante, mas com um sorriso torto. "Você e seus capangas desastrados. Se não fosse pela lealdade, eu dispensava todos." Ela piscou, ainda ofegante, o corpo formigando onde ele a tocara. "Pelo menos agora sei que não sou a única atrapalhada aqui." Mas o momento de leveza durou pouco. O celular de Min-ho tocou de novo, e ele atendeu, o rosto pálido. "O quê? Minha irmã? Eles a pegaram na saída da escola na Liberdade?" Desligou, os olhos flamejando de fúria e medo. "Ana, isso é pessoal agora. Eles sabem de você também. Temos que ir, antes que cheguem aqui." O armazém, de repente, pareceu uma armadilha, e Ana, com o coração na garganta, percebeu que o quase beijo era o menor dos perigos. O que viria a seguir poderia destruí-los. O armazém ecoava com o silêncio tenso após a ligação, quebrado apenas pelo zumbido distante de um ventilador enferrujado no teto. Ana sentiu o estômago revirar, o calor do quase abraço de Min-ho ainda latejando em sua pele, agora contrastando com o frio que se instalava em seu peito. Irmã? Eles pegaram a irmã dele. O mundo da máfia, que até minutos atrás parecia um filme distante, invadia sua vida como a umidade das chuvas paulistanas, infiltrando-se em cada canto. Min-ho já estava em movimento, gesticulando para Tai e o outro capanga, que se agitavam como formigas em um formigueiro revirado. "Preparem os carros, Ji-hun. Leve Ana para o esconderijo na Bela Vista. Agora. Eu cuido da Sujin." Sua voz era aço, mas os olhos, quando se voltaram para ela, traíam o pânico. Ele se aproximou, as mãos firmes em seus ombros, os polegares traçando círculos suaves que a ancoravam. "Você fica segura. Não discuta." Ana balançou a cabeça, o pânico se transformando em teimosia, aquela teimosia de quem crescia limpando as sujeiras dos outros, aprendendo a não se curvar. "Não. Eu não vou me esconder enquanto você vai atrás de uma menina inocente. Ela é como eu era, na Liberdade, saindo da escola, achando que o mundo é só aulas e amigos. Deixe-me ajudar. Eu conheço as ruas, os atalhos. Posso distrair ou algo." Ele riu. Um som curto e amargo, mas seus dedos apertaram os ombros dela com mais força, puxando-a para perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu peito subindo e descendo rápido. "Ajudar? Você é corajosa, Ana, mas isso não é uma brincadeira de rua. Os Triads não perdoam. Eles pegaram Sujin para me atrair e agora sabem de você. Viu como eu disse seu nome no café? Alguém ouviu. Se eu te perder." Ele parou, os olhos escurecendo, e inclinou a cabeça, os lábios roçando a testa dela em um toque fugaz, morno e desesperado, que a fez tremer. O cheiro dele, suor misturado à colônia, era inebriante,
um lembrete de que, mesmo no caos, o desejo entre eles pulsava como uma veia exposta. Perder? Nós mal nos conhecemos, ela sussurrou. Mas sua mão traiu as palavras, subindo para o peito dele, sentindo o coração galopar sob a camisa fina. Era loucura. Ela, a faxineira invisível, tocando um homem que comandava sombras em São Paulo. Mas o toque a ancorava, o tecido úmido colando à pele dele, revelando a rigidez dos músculos tensos. Eu não sou frágil, Minho. Cresci sozinha depois que meu pai morreu, limpando o chão de gente como você. Deixe-me ir com você. Por ela. Os capangas trocaram olhares, Tai pigarreando desconfortável. Chefe, ela tem razão sobre os atalhos da liberdade. Mas é arriscado. A polícia pode aparecer. Ouvi que andam de olho nos nossos armazéns desde o ataque. Ji-hun assentiu, cruzando os braços, sua presença como uma muralha silenciosa. Minho hesitou, o conflito gravado em sua mandíbula contraída. Lealdade à família, a máfia, a irmã, colidia com o instinto de protegê-la, e Ana via as rachaduras em sua armadura. O homem que ajoelhara na calçada agora lutava contra o peso de escolhas que podiam custar vidas. Tudo bem, ele cedeu finalmente à voz rouca, mas fica atrás de mim. E se eu mandar correr, você corre. Seus olhos se fixaram nos dela, intensos, e ele se inclinou mais. Os lábios a milímetros dos dela, o hálito quente misturando-se ao dela em uma promessa suspensa. Volte para mim inteira, Ana. Isso não acabou. Nós não acabamos. O beijo não veio. O momento se estilhaçou com o rugido de motores lá fora. Eles saíram correndo para 2 carros pretos. Ana espremida no banco de trás com Ji-hun, enquanto Minho liderava no outro. As ruas da Muca voavam em borrões. Fachadas italianas antigas, botecos com cheiro de pizza e café, agora sombreados pela ameaça noturna que caía sobre São Paulo. O trânsito era um inimigo, semáforos vermelhos forçando paradas tensas, e Ana mordia o lábio, o corpo ainda vibrando com o quase toque de Minho. Chegaram à liberdade no crepúsculo, o bairro pulsando com lanternas acesas, e o burburinho de famílias coreanas e japonesas voltando para casa. Mas sob a superfície, o perigo espreitava. Sombras nos becos atrás do templo budista, carros suspeitos estacionados na rua Tomás de Iguape. Minho parou o carro em uma rua lateral sinalizando para que se aproximassem a pé. Eles a têm no antigo cassino subterrâneo, perto do mercado. Tai, cubra a entrada. Ana, você e eu pela traseira. Finja ser uma entregadora se nos pararem. Ela assentiu, o coração na garganta, vestindo um casaco que Ji-hun lhe entregou para disfarçar o uniforme gasto. Caminharam colados às paredes grafitadas, o braço de Minho roçando o dela a cada passo, um contato elétrico que acalmava e inflamava ao mesmo tempo. Você está tremendo, ele murmurou, parando em um canto escuro para ajustá-la, as mãos grandes envolvendo as dela, quentes contra o frio da noite úmida. Medo? Um pouco, admitiu ela, erguendo o olhar para o dele, os olhos refletindo as luzes neon próximas. Mas mais de te perder do que de qualquer bala. As palavras saíram sem filtro, e ele a puxou para si, os corpos se moldando em um abraço rápido, urgente. A boca dele encontrou a curva de seu pescoço, um beijo leve, sugado, que a fez arquejar, as mãos dela cravando nas costas dele, sentindo a tensão dos músculos como cordas esticadas. O mundo se reduziu àquele calor, desejo cru, misturado ao medo, os quadris se pressionando instintivamente, prometendo mais em um futuro incerto. Você me desarma. Ele sussurrou contra a pele dela, os dentes roçando de leve, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Depois disso eu te mostro o que sinto de verdade. Mas o humor surgiu para aliviar. Um cachorro de rua latiu alto, fazendo-os se separarem rindo baixinho. Viu? Até os vira-latas de São Paulo torcem por nós. Eles prosseguiram infiltrando-se pela traseira do prédio decadente que outrora fora um cinema japonês. O ar cheirava a mofo e cigarro, escadas rangendo sob seus pés. No porão, vozes ecoavam, coreano misturado a mandarim agressivo. Minho sacou uma arma pequena, o metal frio reluzindo,
E Ana engoliu em seco, o dilema a atingindo como um soco. Isso era amor? Arriscar tudo por um homem que vivia de sombras, traindo sua própria segurança por uma paixão que mal começara. Eles espiaram pela porta entreaberta. Su Jin, uma garota de uns 16 anos com traços delicados como os do irmão, amarrada a uma cadeira, rosto inchado de lágrimas. 3 homens chineses circundavam-na, um deles falando ao telefone. Sim, o chefe coreano virá. E a garota que o escondeu? Já sabemos onde mora. Vila Mariana, Sobrado Velho. Ana congelou, o sangue gelando. Eles sabiam dela. E Min-ho, ao seu lado, rosnou baixo, os olhos flamejando. Mas antes que ele avançasse, um clique metálico soou atrás deles. Ji-hun, ofegante, surgiu. Chefe, traição! Tai foi pego. Um dos nossos vendeu a localização. A polícia está vindo. E os Triads armaram uma emboscada dupla. Min-ho virou-se para Ana, o rosto pálido, forçando uma decisão que poderia separá-los para sempre. Corra agora, para o carro. Eu pego Su Jin e nos encontramos na Bela Vista. Ou fique, e lute comigo. O ar entre eles crepitava, o desejo e o perigo entrelaçados, mas o som de sirenes distantes selava o destino. Ana escolheu, o coração partido, estendendo a mão para ele uma última vez. Mas tiros ecoaram no porão, e o caos explodiu, forçando-os a se separarem no escuro. O caos irrompeu como uma tempestade no porão úmido do antigo cassino, os tiros ecoando nas paredes de concreto rachado como trovões em uma noite chuvosa de São Paulo. Ana se jogou no chão, o coração disparado, o ar carregado de pólvora e gritos em mandarim e coreano. Min-ho a empurrou para trás de uma pilha de caixas velhas, seu corpo cobrindo o dela por um instante protetor, o peso dele uma âncora no pânico. Fique abaixada, rosnou ele, os olhos selvagens. Mas antes que pudesse se mover, um capanga dos Triads surgiu da sombra, arma em punho. Ji-hun agiu rápido, derrubando o homem com um soco preciso, mas o barulho atraiu mais. Sombras se movendo como fantasmas nos cantos escuros. Su Jin! Min-ho gritou, avistando a irmã amarrada, os olhos dela arregalados de terror. Ele correu atirando para cobrir a retirada, enquanto Ana rastejava para a saída, as unhas arranhando o chão sujo, o corpo tremendo de adrenalina e medo. Um tiro ricocheteou perto de sua cabeça, estilhaçando uma garrafa velha, e ela gritou, o som se perdendo no tumulto. Separação veio como um corte afiado. Min-ho alcançou Su Jin, cortando as cordas com uma faca escondida, mas um dos rivais o acertou no ombro, o sangue jorrando escuro contra a camisa branca. Vá! Eu cuido dela! Ele berrou para Ana, empurrando a irmã para Ji-hun, que surgiu como um touro enfurecido. Mas Ana hesitou, estendendo a mão, os dedos roçando os dele em um toque desesperado, úmido de suor e sangue. Min-ho! Ela chamou, a voz quebrada, mas ele já estava recuando, atirando para trás enquanto os capangas o cercavam. Corra para a Bela Vista, eu te encontro, foi o último que ouviu dele, antes que o porão se enchesse de fumaça de granadas e sirenes distantes uivassem como lobos. Ana tropeçou para fora pela traseira, o ar noturno da liberdade batendo em seu rosto como um tapa frio, lanternas vermelhas piscando inocentemente acima, contrastando com o inferno que deixava para trás. Ji-hun a arrastou para um beco, o braço forte ao redor de sua cintura, e eles fugiram em zigue-zague pelas ruas estreitas, o som de tiros ecoando como um adeus. Horas se arrastaram como dias. Ana se escondeu em um apartamento apertado na Bela Vista, um bairro boêmio com bares de samba e grafites coloridos, mas agora tudo parecia uma prisão. Ji-hun montava guarda na porta, o rosto impassível marcado por um corte fresco, enquanto ela andava de um lado para o outro, o corpo dolorido e a mente em frangalhos. O quase beijo no armazém, o toque quente no pescoço, tudo parecia um sonho distante, suplantado pelo pavor de que Min-ho estivesse morto. Ele vai voltar, murmurou Ji-hun, servindo-lhe um copo d'água com mãos firmes. O chefe é duro na queda, mas os Triads, eles jogam sujo. Ana assentiu, mas o pânico a consumia. Sentou-se na cama estreita, o colchão rangendo, e enterrou o rosto nas mãos,
lágrimas quentes escorrendo. Por que ela? Uma faxineira comum, agora no meio de uma guerra de gangues por causa de uma noite impulsiva na garagem. Mas o desejo por ele, aquela faísca que acendera no café, o calor de seu corpo pressionado ao dela, era inegável, uma chama que queimava apesar do medo. Ela o queria vivo, inteiro, para terminar o que haviam começado. O telefone de Ji-hun vibrou no silêncio da madrugada, e ele atendeu em coreano sussurrado, o rosto endurecendo. É ele, vivo. Ana saltou, o alívio inundando-a como chuva de verão. Min-ho apareceu na porta meia hora depois, apoiado em Tai, o ombro enfaixado improvisadamente, o rosto pálido e sujo de fuligem. Sujin estava com ele, a garota tremendo nos braços do irmão, os olhos inchados. Ana, ele murmurou ao vê-la, atravessando o quarto em passos cambaleantes e puxando-a para um abraço apertado, ignorando a dor no ferimento. O cheiro dele, sangue, suor e colônia persistente, a envolveu, e ela se agarrou a ele, os dedos cravando na camisa rasgada, sentindo o calor febril de sua pele. Você está bem? Eu pensei. Sussurrou ela, a voz embargada, o rosto enterrado no pescoço dele, inalando o pulsar de sua veia. Min-ho gemeu baixinho, mas não a soltou. As mãos grandes descendo para a curva de suas costas, pressionando-a contra si com uma urgência que fazia o ar crepitar. Eu estou aqui. Por você. Por nós. Seus lábios roçaram a têmpora dela, um beijo leve, mas carregado de promessas, o hálito quente enviando arrepios pela espinha dela. Sujin, exausta, foi levada para o quarto ao lado por Tai, deixando-os sozinhos. Min-ho sentou-se no sofá gasto, puxando Ana para seu colo, o corpo dela se moldando ao dele como se pertencesse ali. Eles me acertaram, mas Ji-hun nos tirou de lá. Sujin está segura agora. Ele pausou, os olhos escuros fixos nos dela, revelando camadas que ele nunca mostrara. Eu não sou só um chefe de máfia, Ana. Na Coreia, minha família era tudo. Pai endividado com yakuzás, mãe morta cedo. Vim para cá com 20 anos, construí isso para sobreviver. Mas perco tudo. Amigos, paz. Até que você me escondeu. Você me viu como homem, não como monstro. Ana traçou a cicatriz em sua bochecha, os dedos suaves, o toque acendendo faíscas entre eles. Eu vi um homem precisando de ajuda. E agora? Isso não pode continuar. A polícia, os rivais. Eu tenho minha vida simples, mas minha. Mas suas palavras mentiam. O corpo dela traía-se inclinando mais perto, os seios roçando o peito dele, sentindo os batimentos sincronizados. O desejo era palpável, uma tensão que os unia no caos, as coxas dela pressionando as dele em um calor sutil. Min-ho riu fracamente, um som rouco e humorístico que aliviou o peso. Minha vida. Você acha que ajoelhar na calçada molhada de Vila Mariana é simples? Eu, o grande Kang Min-ho, de joelhos por uma faxineira teimosa que serve pão de queijo. Ele inclinou a cabeça, os lábios capturando os dela em um beijo finalmente, lento, profundo, o gosto de sangue e café misturando-se ao dela. Ana ofegou contra a boca dele, as mãos enredando em seus cabelos, o beijo se intensificando, línguas dançando em uma urgência faminta. As mãos dele subiram por suas costas, traçando a curva da cintura, puxando-a mais firme contra seu quadril, o calor entre eles crescendo como fogo lento. Eles se separaram ofegantes, testas coladas, o mundo lá fora esquecido por um segundo. Eu te quero, Ana, mais que isso tudo, mas os Triads não param. Eles sabem de você, vão usar isso contra mim. Eu tenho um plano, um acordo final, trocar a carga pela paz. Mas preciso de você segura, ou ao meu lado. Seus olhos suplicavam, a vulnerabilidade nua, e Ana sentiu o dilema rasgar seu coração. Fugir para a vida antiga ou lutar por esse amor perigoso? Antes que respondesse, o celular tocou. Um informante. Chefe, eles estão vindo para a Bela Vista. Traição interna de novo. Temos 1 hora. Min-ho se levantou, o rosto endurecendo, mas estendeu a mão para ela. Decida agora. Fuja ou lute comigo.
Isso acaba esta noite. Ana pegou a mão dele, o toque selando o destino, mas o som de pneus na rua abaixo os congelou. O confronto final se aproximava, e com ele a escolha que poderia uni-los ou destruí-los para sempre. O som de pneus cantando na rua abaixo da Bela Vista cortou o ar como uma lâmina, fazendo Ana congelar com a mão ainda entrelaçada à de Min-ho. O apartamento apertado, com suas paredes descascadas e o cheiro de café velho pairando, de repente pareceu uma jaula. Ji-hun já estava na janela, espiando pelas cortinas finas, o rosto endurecido como granito. São eles, 2 carros, pelo menos 5 homens, e polícia no rastro, sirenes a 2 quarteirões. Min-ho praguejou em coreano, o som gutural ecoando como um trovão baixo, mas seus dedos apertaram os de Ana com uma urgência que a ancorava. O beijo deles ainda latejava em seus lábios, um fogo que não se apagava nem com o caos se aproximando. Fique aqui, ele ordenou, mas sua voz traiu a súplica, os olhos escuros fixos nos dela, revelando o medo que ele raramente mostrava. O ombro enfaixado sangrava de novo, manchando a camisa, e Ana sentiu o pânico subir como bile. Ele estava ferido, vulnerável, e por causa dela, por causa de um mundo que ela mal tocara. Não, ela rebateu, a teimosia flamejando como as luzes neon dos bares de samba lá embaixo. Eu decidi lutar. Com você. Seu coração martelava, ecoando o ronco dos motores que subiam a rua. Mas o toque dele, áspero, quente, marcado por cicatrizes, a fazia se sentir invencível. Ela se aproximou, o corpo roçando o dele em um instante de calor desesperado, as curvas dela se moldando ao peito largo, sentindo os batimentos descompassados. O cheiro de sangue e colônia dele a envolveu, inebriante, e por um segundo, o mundo se reduziu àquele abraço. As mãos dele na cintura dela, firmes, possessivas, os quadris se tocando em uma promessa sussurrada de noite sem medo. Ji-hun interrompeu, carregando uma arma extra. Chefe, plano B, o telhado. Tem um atalho para o beco. Mas Sujin, ela não aguenta mais correr. A garota, encolhida no quarto ao lado, soluçava baixinho, o rosto pálido marcado pelo terror do sequestro. Min-ho hesitou, o conflito rasgando-o ao meio, família de sangue versus a mulher que o salvara, que o fizera sentir vivo pela primeira vez em anos. Ana viu a rachadura e agiu, o instinto de quem crescera limpando bagunças alheias guiando-a. Eu levo Sujin pelo beco. Você distrai eles aqui em cima. Ji-hun, cubra a saída. Era loucura, ela, a faxineira de Vila Mariana, comandando capangas de máfia. Mas sua voz saiu firme, e Min-ho piscou, surpreso, um sorriso torto curvando seus lábios inchados. Você é mais chefe que eu, Ana. Cuidado, ou eu te arrasto de volta. Ele se inclinou, capturando os lábios dela em um beijo rápido, feroz, os dentes roçando de leve, o gosto salgado de suor e desejo a fazendo ofegar. As mãos dele apertaram suas nádegas por um instante, puxando-a contra si, o calor entre as pernas deles acendendo como faísca em gasolina, mas ele se afastou rouco. Volte para mim. Isso é uma ordem. Eles se moveram como sombras. Ana pegou Sujin pela mão trêmula, a garota magra se encostando nela como uma irmã perdida. Você é a Nuna que o Opa mencionou? Aqui o escondeu. Sussurrou Sujin, os olhos arregalados. Ana assentiu, forçando um sorriso. Sim, e vamos sair dessa vivas. Segure firme. Desceram as escadas rangentes do prédio antigo, o ar úmido da Bela Vista carregado de cheiro de chuva iminente e fumaça de churrasco de rua. Lá embaixo, os carros dos tríades paravam, portas batendo, vozes ásperas em mandarim ecoando. No telhado, Min-ho e Ji-hun preparavam a armadilha. Granadas de fumaça e tiros de aviso para ganhar tempo. Mas o twist veio como um soco. Tai, o capanga desastrado do armazém, surgiu da escada de incêndio, ofegante, com uma mensagem no celular. Chefe, é uma armadilha dupla. O líder dos Triads. É o meu tio. Ele me forçou a trair, mas eu mudei de ideia. Trouxe isso. Ele estendeu um pendrive, os olhos suplicantes. Provas de todos os crimes deles, lavagem no mercado municipal, contrabando pelo porto,
entregue para a polícia e eles caem sozinhos. Min-ho congelou, a arma apontada para Tai, a traição queimando como veneno. Mas Ana, do andar de baixo, ouviu o tumulto e subiu correndo, Soo-jin atrás. Acredite nele, ela gritou vendo o pendrive. É o fim deles, e o seu começo limpo. O humor irrompeu no caos. Tai tropeçou de novo, caindo de bunda no telhado molhado, e Min-ho riu, baixo e aliviado, baixando a arma. Você e suas quedas, Tai. Se não fosse por isso, eu te matava. Os Triads invadiram o prédio, tiros estalando como fogos de artifício. Min-ho atirou para o alto, criando distração, enquanto Ji-hoon guiava Ana e Soo-jin para o beco. Mas no clímax, um dos rivais surgiu na saída, arma apontada para Ana. A garota do coreano, morra! O tempo esticou. Ela empurrou Soo-jin para o lado, o corpo exposto, mas Min-ho desceu como um raio, derrubando o homem com um soco brutal. O sangue espirrando no asfalto. Ele a puxou para si, os corpos colidindo em um abraço protetor, o peito dele ofegante contra o dela, o coração dele batendo selvagem. Nunca mais, murmurou ele, os lábios nos cabelos dela, o cheiro de pólvora misturando-se ao suor. Eu te protejo. Para sempre. A polícia chegou minutos depois, atraída pelo tiroteio e pelo pendrive anônimo que Tai jogara por uma janela. Os Triads foram algemados, o líder gritando maldições enquanto o levavam. Min-ho, ferido mas vivo, entregou-se voluntariamente, mas com um acordo. Delação em troca de imunidade parcial, limpando seu nome aos poucos. Eu saio disso, sussurrou ele para Ana na viatura, os dedos entrelaçados através da grade, o toque final como uma âncora. Por você. Construo algo legal, importação de verdade na liberdade. Espere-me. Meses depois, sob o sol quente de São Paulo, Ana esperava na calçada da Vila Mariana, o sobrado agora reformado com o dinheiro que ele deixara. Soo-jin, adotada como família, brincava no portão. Min-ho saiu de um táxi simples, sem terno, só jeans e camisa, os olhos brilhando ao vê-la. Ele se ajoelhou de novo, não por gratidão, mas por amor, pegando a mão dela. Case comigo, Ana. Deixe-me te dar o mundo que você merece, sem sombras. Ela riu, lágrimas escorrendo, puxando-o para cima e beijando-o profundamente, os lábios se fundindo em um calor eterno, o trânsito da 23 de maio rugindo ao fundo como aplausos. Sim, mas sem mais ajoelhar na rua, os vizinhos ainda fofocam. Eles riram juntos, o abraço selando um novo começo, o desejo entre eles florescendo livre, sob o céu azul de uma cidade que, enfim, parecia casa.